Olá, pessoal, que a graça, a misericórdia e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos, amém? Eu quero compartilhar com vocês hoje, nesta oportunidade, falando sobre a misericórdia. É uma das principais demonstrações do amor de Deus. E por falar em misericórdia, é importante a gente também ter em mente sobre a questão do conceito misericórdia. A palavra misericórdia, ela tem origem no latim e o seu significado no latim não é diferente do nosso significado aqui no português. Essa formação de palavra traz duas palavras, que é miserere, que significa miserável, miséria, e vem também cardio ou cardia, que quer dizer coração. A formação dessa palavra dá a ideia para a gente de que a pessoa ou o misericordioso é aquela pessoa que coloca o miserável no seu coração. Miserável é aquela pessoa que está em extrema pobreza, está sem condições de se erguer, mas chega alguém que tem um olhar diferente para esta pessoa e a coloca no coração. Porque também no coração bom nesse sentido. E é importante então nós observarmos esta expressão, misericórdia, sabendo que é uma das maiores expressões de amor. Mas nesse momento agora também nós vamos ter uma participação especial do nosso irmão Hudson, cantando e louvando a Deus também mais uma vez conosco, com a música Teu Reino. Nós vamos louvar a Deus, então, por enquanto. Amém? Vamos lá? Deus abençoe. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Louvado seja Deus, seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor
elas irão triunfar no dia do juízo. E eu quero observar agora, nesta oportunidade, a misericórdia do Senhor sendo aplicada de forma prática, o amor livre do Senhor numa expressão de libertação de uma mulher. Quero compartilhar com vocês o Evangelho de João, no capítulo 8, o texto a partir do verso de número 1 ao verso de número 11, onde está escrito assim: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isto, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Que maravilha! É bom a gente pensar no amor de Deus sobre o ser humano. Nós vimos aqui Jesus Cristo, ele estava no ativismo do seu exercício, ele estava ensinando aquilo que ele mais gostava de fazer, mostrar às pessoas com clareza, iluminando a elas o entendimento delas sobre a palavra de Deus. E nós encontramos pessoas que tinham totalmente aquele reconhecimento religioso, que eram os escribas, que eram os fariseus, e eles então, simplesmente incomodados com a atitude de Jesus Cristo, com a prática dele fazer discipulado, eles incomodados com isso, trouxeram uma mulher, colocaram no meio da multidão, que havia sido flagrada em adultério, e expuseram aquela mulher. Na verdade, o alvo principal deles não era prejudicar aquela mulher, mas o alvo deles era procurar algo para acusar Jesus Cristo de alguma coisa. E eles não pensaram duas vezes. Para esse tipo de pessoa não interessa se o outro é um ser humano. O que interessa é a sua vontade, é o seu interesse pessoal, o seu coração maligno. E é importante saber que de Deus nenhum de nós podemos esconder os nossos corações. Pensa bem nisso. Nosso coração é a coisa que está mais aberta diante dos olhos de Deus. Por mais que nós pensamos que nós podemos esconder alguma coisa, Deus sabe de todas as coisas. Ele é conhecedor do nosso coração. Em 1 Reis, no capítulo 8, o verso de número 39, está escrito assim, na oração de Salomão: Ouve tu nos céus lugar da sua habitação. Perdoa, age e dá a cada um segundo o seu procedimento. Porque o Senhor conhece os corações, visto que só tu, Senhor, conhece o coração de todos os homens. Eu quero pensar então nessa oportunidade, aquela mulher rodeada de acusadores e Jesus Cristo ali também escrevendo na terra. Aqueles homens insistindo para Jesus: na lei diz isto, e o Senhor, o que tem a dizer?
Jesus ele não estava se colocando a contrariar a lei. Quando ele viu a insistência daqueles homens em querer condenar aquela mulher, ele logo percebeu também que eles também eram ignorantes em uma coisa. Porque quem condena tem também o poder de libertar. Quem condena é juiz. E quem condena, quem tem o poder de condenar, não pode estar sob condenação. E eles pegaram justamente a pessoa de Jesus, o próprio Deus, o Verbo encarnado. Jesus Cristo disse apenas para eles: aquele que não tiver pecado, atire nela a primeira pedra. E a história mostra para a gente que foi saindo um a um, a começar dos mais velhos. Ou seja, começar dos mais conscientes, dos mais experientes, saber daqueles que estavam também mais imundos, que já tinham vivido a vida de forma regalada, que já sabiam muito bem o que estavam fazendo e precisavam muito mais de misericórdia do que aquela mulher. Eram pessoas que também estavam condenadas, logo também não podiam condenar. Fazendo uma autoanálise, eles tiveram essa consciência. Veio a luz sobre eles. Eles entenderam que eles estavam nu diante dos reis. É importante, irmãos, nós pensarmos nisso também, porque a própria palavra de Deus, ela mostra para a gente que no dia do juízo, o que vai triunfar será justamente a misericórdia de Deus. No livro de Tiago, no capítulo 2, o verso de número 13, ele diz assim: porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, antes de haver uma condenação, a primeira coisa a avaliar é a misericórdia. Se a pessoa é uma pessoa realmente, que deve receber essa misericórdia, que deve ser colocada no coração de Deus. Jesus Cristo olhou para aquela mulher, enxergou nela o silêncio, verdadeiros gritos de pedidos de misericórdia. Enquanto aqueles homens simplesmente acusavam, achando que estavam certos de toda a situação. Enquanto eles tinham uma interpretação errônea da lei de Deus. Então, eu peço a todos vocês que avaliem a vida de cada um de vocês, assim como eu também posso e devo sempre avaliar a minha. Eu quero pensar sobre essas coisas, sobre a misericórdia de Deus que vai reinar, sobre a misericórdia de Deus que vai triunfar. Isso não é liberdade para sair por aí e viver uma vida regalada. Assim ele disse para aquela mulher no final: vai e não peque mais. Era uma oportunidade de viver novamente em uma sociedade. Mesmo que houvesse vários daqueles acusadores, nenhuma acusação mais poderia pesar sobre a vida daquela mulher. Pense nisso também. Coloque sua vida no altar de Deus, pois o reino dele é eterno e é firmado também na misericórdia. Pensa nisso. Olha o seu coração como está. Em Jeremias, no capítulo 17, o verso de número 9 e o verso de número 10, está escrito assim: o coração do homem, ele é desesperadamente corrupto. Vamos observar o que Jeremias está dizendo. Ele fala assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem pode entender? Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo o pensamento, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo os frutos das suas ações. Pensa nisso então. Se o seu coração já está diante de Deus, coloca mesmo esse pedido no seu coração: misericórdia, Senhor, misericórdia. Clama a Deus para que Ele possa estar te socorrendo em momento oportuno. No Evangelho de Lucas, no capítulo 6, verso 45, diz assim: o homem bom tira o bem do seu bom tesouro, o coração. O homem mau tira do seu mau tesouro o mal. Porque a boca fala o que está cheio o coração.
Então aqueles homens simplesmente expressavam que os corações deles estavam totalmente contaminados, pois queriam condenar alguém, sendo que haviam eles mesmos condenação sobre eles mesmos. Então vale a pena a gente colocar todas as coisas de misericórdia nas mãos de Deus. A palavra também está escrito, pede para que nós sejamos misericordiosos, como misericordioso também é o nosso Pai Celestial. Assim está escrito em Lucas 6, no verso de número 36. Sejam vós também misericordiosos, como também misericordioso é o vosso Pai Celestial. Então, vamos continuar, vamos louvar o Senhor, porque o seu reino realmente é sempre eterno. A misericórdia é a maior expressão, é uma das melhores expressões de amor de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos continuar a louvar o Senhor. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei.